Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. À noite, na perspectiva da estética e da espiritualidade. Aqui no Religare hoje, eu recebo o Clóvis Salgado Gontijo, ele é músico, doutor em estética pela Faculdade de Artes da Universidade do Chile. Ele também é professor da FAJ, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Clóvis, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. Sim, uma alegria falar sobre esse seu livro, sobre Ressonâncias Noturnas, do Indizível ao Inefável, que você acabou de lançar pela editora Loyola. Não é? Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Para falar sobre esse seu último livro, Clóvis, eu fiquei muito curioso logo que eu iniciei a leitura, quando você fala do seu interesse, né, pela noite, né, e pelo tema da noite. Como é que você se aproximou, né, dessa experiência? Pois é, minha primeira formação foi em música, né, e eu estudei piano e dentro da música existe um gênero específico, que é o gênero noturno para piano, né, que foi criado no Romantismo por um compositor irlandês chamado John Field, no início do século XIX. E eu fiz, então, minha monografia de conclusão de curso, quando eu estudei música, né, eu me dediquei, então, ao tema dos noturnos, mais especificamente os noturnos brasileiros, buscando Quais símbolos que poderiam estar relacionados à evocação do noturno na música, né? Me aproximando também ao tratamento da noite por outras artes, por exemplo, nas artes plásticas e também na poesia. E depois, quando eu fui estudar filosofia, né, eu descobri que esse tema poderia também ser aproximado sob uma perspectiva filosófica dentro da estética, né? E também encontrei um autor, que foi o Vladimir Jankelevich, né, que é um autor, um filósofo francês contemporâneo, discípulo de Bergson, que era um grande admirador também dos místicos cristãos, né, e que trata sobre o noturno, tanto na sua dimensão musical, quanto também nessa perspectiva relacionada à mística, né, à poesia, ao romantismo. Então, foi possível rever esse tema que eu já havia tratado na graduação em música, sob essa perspectiva filosófica. Sim, numa tradição como a nossa, que valoriza tanto a luz, né, o luminoso, a racionalidade, que lugar tem o noturno? Pois é, essa foi uma das grandes questões da tese, porque, na verdade, esse livro é a versão adaptada da minha tese de doutorado, né? Que você desenvolveu na Universidade do Chile. do Chile, isso, no programa de pós-graduação em Estética e Teoria da Arte. Sim. Então, eu parto de toda essa dificuldade de representação da noite, né, para a nossa cultura, que está focalizada eminentemente sobre a percepção visual, né? Então, há na nossa cultura uma hegemonia da visão, uma hegemonia ocular, né? E isso contribuiu, em grande medida, para a desvalorização da experiência noturna, a noite sendo o momento em que a percepção visual se reduz, né? Perde a sua acuidade. E no momento também na tradição filosófica em que o próprio contemplar, né, o contemplar as ideias, essa aproximação ao mundo inteligível foi concebida como uma espécie de visão, né, ver com os olhos da razão, também a noite foi utilizada metaforicamente como um ambiente negativo para essa aproximação às ideias, né, que é algo que já aparece em Platão. Então, realmente, nessa nossa cultura, que filosoficamente e também nós podemos ver hoje pela própria mídia, né, há uma supervalorização da visão em detrimento de outras percepções, né? A noite, muitas vezes, é vista de uma maneira, é vista com uma desvalorização, né? Sim. Mas você identifica, já mesmo nessa tradição filosófica que você mencionou, na tradição filosófica grega, elementos em que a noite, né, aparece sobre um outro
olhar, não? Uma outra perspectiva, para não confundir com exatamente o que você está falando, uma cultura do olhar, exatamente, da visão. Né? E é interessante que na própria terminologia epistemológica, né, nós percebemos esse predomínio da visão em vários termos que se referem à compreensão, né, a visão de mundo, perspectiva, intuição, né, todos esses termos que remetem a esse predomínio da visão, a visão utilizada como uma metáfora para o conhecer. Né? Sim. Que conhecimento é o conhecimento a partir do noturno? Pois é, essa é uma pergunta fundamental. Até eu termino a tese mostrando, e o livro também, né, mostrando que existe uma possibilidade de um conhecimento a partir da noite, né, que foi algo que eu verifiquei ao longo da minha pesquisa de doutorado, que nós temos que escolher determinadas perspectivas de estudo que sejam adequadas, chaves adequadas para aquele objeto de estudo. Né? Então, eu não poderia estudar esse tema noturno, que está muitas vezes ligado ao dionisíaco, que está ligado ao inapreensível, né? Sob uma perspectiva racionalista, por exemplo. Né? Então, esse autor que eu encontrei, né, bebe da tradição mística, que também foi uma tradição que soube valorizar a experiência noturna e toda essa, que abdicou dessa pretensão da visão, ou de uma visão que pretende abarcar completamente o seu objeto, né? Então, foi a partir dessa tradição, vamos dizer, que bebe na mística, né, que foi possível abordar esse tema Sim. de uma forma positiva, compreendendo, né, essa experiência noturna não como uma ausência ou como o vazio, mas como uma riqueza, uma multiplicidade de possibilidades, mesmo que nós não sejamos capazes de aprendê-las completamente. Né? Esse tema do noturno, enfim, nós vamos ter oportunidade de falar sobre o referencial teórico da sua pesquisa, mas eu ainda queria abordar um tema da primeira parte, né, porque você fala do autor mais na segunda parte aqui do livro. Mas no âmbito da espiritualidade, porque assim como no âmbito do pensamento filosófico, né, o noturno foi desvalorizado, também no âmbito da espiritualidade judaico-cristã, o tema da luz, né, recebeu maior atenção, né, embora os místicos, né, tenham sim uma maior valorização desse tema da noite, né, como eu quero ouvir, né, o que você tem a nos dizer sobre isso. Mas enfim, nesse campo religioso, né, da espiritualidade judaico-cristã, como é que fica essa perspectiva da luz, do dia, da noite, né, da perspectiva do ver, ou do experienciar o indizível, né, o inefável? Depois eu quero saber desse caminho. A distinção, tem muita coisa, também. Tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Eu só vou retomar, então, a questão do problema, o problema da tese, né, que é o ponto de partida, porque é a partir dele também que eu vou tratar dessa desvalorização que está presente tanto na tradição grega, quanto também na tradição judaico-cristã. Né? Então, eu parto o livro de uma espécie de paradoxo que estaria contido na representação artística da noite. Né? Então, um motivo artístico deveria ser dotado de uma fecundidade, né, de elementos passíveis de representação, de uma riqueza, né, para os sentidos. Então, dentro dessa compreensão negativa da noite como lugar do vazio, né, do não ser, que também está presente na filosofia antiga, como esse ambiente do não ser poderia provocar, né, ou poderia motivar uma representação artística se ele estaria identificado a um vazio estético. Né? Esse lugar que não propicia a utilização da sensibilidade, né, como poderia ser visto também, em algum momento poderia despertar a criação de uma obra de arte que se destina justamente aos sentidos, né, que parecem ter sido esvaziados durante a noite. Né? Então, nesse percurso eu mostro como na tradição filosófica e também na tradição judaico-cristã acontece uma desvalorização da noite
muitas vezes em alguns eixos fundamentais, principalmente no eixo epistemológico, que nós já citamos aqui, né? Então, por exemplo, no texto bíblico aparece em alguns momentos, por exemplo, em Miqueias, a ideia do profeta, né? O profeta que é de algum modo penalizado, né? Ele não vai poder mais ver adiante, né? Não vai ser privado dessa lucidez. Então, para ele, de agora em diante, ele só terá trevas diante dele, né? Então, essa seria uma desvalorização epistemológica. Nós temos também uma desvalorização, muitas vezes, ética, né? O momento da noite como o momento de ações que não poderiam ser executadas durante o dia, né? O encontro com a prostituta, né? O momento também das ações corrompidas, né? Os filhos do dia, os filhos da noite, né? Essa oposição. E também uma desvalorização ontológica, que alguns autores interpretam, por exemplo, o vazio anterior à criação, né? Essas trevas iniciais, como uma espécie de não ser, né? Caos primordial. Isso. Em algumas tradições também. De um vazio, mas que também é algo que é muito polêmico, como poderia ser interpretado, né? Esse tema, se haveria ou não alguma fecundidade nesse vazio inicial, né? Então, isso aí recuperando não só o ponto de partida, né, da sua reflexão, como identificando na própria tradição algum questionamento, né, a respeito também do tema da noite. Uma ligação com a ausência da vida, né? A noite como esse momento em que não há mais um momento vazio, né? Eu acho que esse termo... A gente vai partir desse ponto para identificar na tradição mística uma outra consideração a respeito deste tema. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o doutor em estética, Clóvis Salgado Gontijo. Ele veio falar sobre o seu livro, recentemente lançado, Ressonâncias Noturnas, do Indizível ao Inefável. E você pode participar do sorteio desta obra escrevendo para a nossa equipe. Nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Clóvis, obrigado por você ter deixado o exemplar, né, para os nossos telespectadores. Eu gostaria de retomar aquele ponto com o qual nós encerramos o bloco anterior, né? De que maneira a tradição judaico-cristã ela também tem uma valorização positiva, né, da experiência da noite, né? Claro que bem menor do que a tradição hegemônica, né? Mas há uma valorização, né? Exatamente. No livro, né, eu busquei reconhecer alguns momentos na tradição ocidental em que há uma valorização positiva da experiência noturna, né? Porque só através dessa valorização positiva, que não identifica mais a noite ao completo vazio, seria possível, então, a realização de uma obra noturna inspirada na noite, né? Que ela deixa de ser algo estéril e pode proporcionar algo à sensibilidade, algo a inspirar o artista, né? E nós podemos reconhecer alguns momentos em que houve uma valorização que, de certa maneira, desafiou essa valorização hegemônica e dentre elas está a tradição mística cristã, né? Em que o tema do noturno é a valorização não só da noite, mas também da obscuridade, né? Aparece de uma forma bem pronunciada, né? E também do feminino, né? Você destaca isso, né, no isso. livro. O feminino como um elemento que depois, na segunda parte também do livro, aparece como um ponto de contato entre a experiência noturna e também a experiência musical, né? Mas é interessante como na tradição mística, já desde os primeiros séculos, né, em Pseudo-Dionísio Areopagita, por exemplo, né, na teologia mística, aparece o símbolo da escuridão, que aí não é propriamente a noite, porque é interessante fazer uma distinção também, porque a experiência noturna nunca é uma experiência da escuridão absoluta, né, das trevas.
Santo Agostinho também faz essa distinção, né, entre as trevas e a noite. Então, mesmo se nós estivéssemos numa floresta muito escura, né, nós não teríamos a escuridão completa, né? As trevas seriam como se fosse uma hipérbole da noite, né? Mas então, em Pseudo-Dionísio aparece as trevas mais que luminosas do silêncio. Então, ele utiliza uma espécie de oxímoro, né, para tratar sobre o absoluto. Então, é uma nova concepção de que essa realidade máxima sobre a qual nós não podemos expressar, né, que seria exatamente esse tema do inefável, ela não cabe nenhuma imagem definida, delimitada. Ela sempre transborda qualquer imagem reconhecível que nós fizermos dela, né? Então, a noite aparece aí como uma espécie, a escuridão, como uma espécie de não-imagem capaz de nos aproximar a essa realidade que é o supra-inefável, né? Então, há uma valorização aí do incognoscível, né? E também que é um reconhecimento da nossa limitação, da limitação do conhecimento humano e da própria linguagem humana, né? E essa tradição, essa valorização, então, da escuridão que aparece em Pseudo-Dionísio, também vai ocorrer em outros momentos da mística cristã, como, por exemplo, no século de ouro espanhol, né, cujo expoente máximo é São João da Cruz, né, que não aparece mais apenas a escuridão, mas já a noite, né? E é interessante que São João da Cruz provavelmente teve uma influência não só da teologia mística, mas de outras tradições, como a mística islâmica, né, em que também já havia uma valorização da noite como um momento de fusão, né, da alma com o amado, né, da alma com o absoluto, e também de uma tradição profana, né, que eu trato no livro também, que são as albas provençais, que é um gênero poético dos trovadores, que é usado nos séculos XII e XIII, né, que trata sobre um encontro adúltero dos amantes que ocorria à noite, né, porque a noite recobre, né, concede uma proteção, e a noite então permite essa fusão, né, que é um tema que já é tratado por Petrarca também, né, o l'amato, né, l'amata transformata, né, e São João da Cruz recupera colocando nesse cenário noturno, né, que permite uma indistinção, uma indissociação entre essas duas figuras do amado e da amada, né? Então, uma valorização de um tipo de experiência em que nós não estamos mais como um sujeito diante de um objeto, que era também a proposta de um modelo epistemológico predominante na cultura grega. Clóvis, de que modo o tema da música, né, tem a ver com isso que nós estamos conversando aqui? Você já disse no início do bloco, é a sua primeira formação e você investe uma boa parte do livro falando sobre a música. A música poderia ser considerada um desses lugares na cultura ocidental onde houve uma maior valorização da experiência noturna, né? Porque se nós pensarmos que a noite se tornou na música um gênero musical, né? Porque no século XVIII já havia noturnos, mas esse título era simplesmente dado porque essas peças eram executadas durante a noite. Mas no século XIX, quando houve uma valorização da noite por várias expressões artísticas, né? Pela poesia, pela pintura e também pela música, né? A noite parece ter sido uma espécie de motivo inspirador ao músico, né? O próprio Liszt, escrevendo o prefácio dos Noturnos de Field, chama atenção a isso. O título que Field escolheu tem a ver com a nossa experiência da noite, que é uma experiência que nos coloca mais dentro de nós mesmos, em contato com a nossa interioridade e com dimensões mais profundas, né? E é até algo interessante que me perguntaram logo que eu estava começando essa tese, né? Me perguntaram, será que existe algum elemento em comum, por exemplo, entre o místico cristão e o romântico também que valoriza a noite, ou surrealista, né? E qual é a sua opinião a respeito? E eu fui descobrindo que talvez, apesar de cada um ter, né, sua visão de mundo tão distinta, né, mas que um ponto em comum seria a noite como um momento de saída, né, que até São João da Cruz usa esse verbo no início da noite escura, né, um momento de saída desse cotidiano,
de uma existência mais prosaica, banal, né? E uma entrada em dimensões mais profundas, sejam ela uma dimensão de contato com o divino, seja ela uma dimensão de um contato com o nosso inconsciente, como ocorre nos surrealistas, né? Com os sonhos no romantismo, mas sempre é uma dimensão de maior permanência e de uma vida mais plena também, né? E a música, então, aparece como um dos lugares em que há essa valorização, não só pela escolha desse título noturno para o gênero musical, mas também porque a música é essa arte que permite um deslocamento da visão. Então, Nietzsche já chama atenção para isso, né? A música é a arte do homem primitivo, do homem das cavernas, né? Porque a audição era mais desenvolvida. Na nossa civilização das luzes, a audição não é tão necessária, né? Nietzsche também diz a música nasce da noite, né? Tem uma relação com esse âmbito do dionisíaco, né? E esse autor que eu estudei, Vladimir Jankelevich, né? Desenvolve essa afinidade que há entre a experiência musical e a experiência noturna, dizendo que toda música, em sua essência, é noturna, mesmo quando ela representa elementos diurnos, solares, né? Mas ela seria, na sua essência, noturna, né? Então, foi toda a segunda parte do livro dedicada a esses pontos de afinidade que existiriam entre a noite e a música. Eu, quando fui perpassando o seu livro, eu fiquei o tempo todo me perguntando como é que você faz a síntese, né? Sendo músico, filósofo e também um homem de espiritualidade, não é? Como que você, Clóvis, integra esses três elementos? Acho que esse tema foi muito rico, né? Porque foi um tema que permitiu essa interseção, né? Até agora que, depois do lançamento, eu fiquei pensando sobre isso. Será que eu vou encontrar um outro tema com essa fecundidade, né? Que permita o encontro dessas diferentes áreas, né? E que eu acho que esse livro também tem muito da minha subjetividade, né? Porque são áreas que me tecem, né? Então, eu busco também nas minhas pesquisas, nós estamos com um projeto de pesquisa na FAD dedicado ao tema do inefável nas experiências espiritual e estética, né? Então, esse tema do inefável tem me acompanhado. Eu traduzi a obra do Jankelevich, A Música e o Inefável, também, né? E até interessante destacar que essa terminologia, essa distinção que nós não temos tanto na linguagem comum, né? Sim, tem um caminho aqui, né? Entre o indizível e o inefável, né? Que isso é uma distinção terminológica que esse autor faz entre esses dois graus do inexprimível. Então, o indizível, onde estaria exatamente essa concepção negativa da noite, né? Então seria algo inexprimível, porque não seria propriamente uma experiência, estaria, numa linguagem kantiana, fora da experiência possível, né? Então seria o plano do vazio, de algo ao qual nós não temos acesso. Por exemplo, a morte em primeira pessoa. Então, já o inefável? E já o inefável seria o inexprimível, mas por um excesso, porque ele transborda a linguagem. Então, a experiência do amor, o próprio mistério de Deus, o perdão, né? E a música, né? Porque a música também seria noturna nesse sentido que nós não podemos esgotá-la, nós não podemos ver delimitando o significado que ela possui expressivo, né? É preciso identificar, então, a distinção entre esses dois termos para entender Ressonâncias Noturnas, título da sua obra. Clóvis, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Seguramente nós teremos muito mais coisa que falar e conversar, a partir do seu livro. E o telespectador pode participar do sorteio de um exemplar do livro Ressonâncias Noturnas, do Indizível ao Inefável, do nosso convidado, Clóvis Salgado Gontijo, obra publicada pela editora Loyola. Para participar, basta escrever um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Não deixe de participar. E mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Clóvis, espero você numa próxima oportunidade. Obrigado. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com um novo Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial, até lá.